Malaquias 3, mais uma vez, estamos ainda dentro desse primeiro assunto do capítulo, né? Porque Malaquias 3 ainda tem mais dois assuntos, duas controvérsias de Deus com seu povo, né? No capítulo 3 de Malaquias. Mas nós estamos nessa primeira parte falando sobre esses mistérios da vinda do mensageiro, da vinda do próprio Senhor, que é Jesus, primeira vinda, segunda vinda. Então temos falado sobre esses diferentes enigmas que são, na verdade, assim, uma certa mistura que o profeta via as duas vindas como uma só, e havia também assim, não ficava muito claro o que o mensageiro ia fazer e o que o próprio Jesus, na sua vinda, iria fazer. Porque a descrição de como o Senhor, quando ele vier ao seu templo, ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata, no versículo 3, na verdade é algo que vai ser feito antes da segunda vinda, antes dele aparecer, antes dele vir como rei, como juiz. Então tem uma preparação, tem um mensageiro que vem para preparar, mas essa vinda do mensageiro se confunde, se mistura com uma vinda antes da vinda. Quer dizer, nessa vinda do mensageiro, o próprio Senhor está chegando para purificar seu povo, porque o mensageiro, ele anuncia, ele fala, ele avisa, mas ele adverte, mas não é ele que faz a purificação, mas junto com a vinda do mensageiro, tem também a própria vinda, antes da vinda, que é pelo Espírito Santo, que é uma visitação, e temos falado sobre vários aspectos aqui. Então, nós vamos continuar falando sobre um aspecto principal dessa vinda antes da vinda, e até precisei acrescentar na lista que nós tínhamos feito, o que é a vinda antes da segunda vinda. É o fogo do ourives purificando, é o dia da expiação no arrependimento, é uma revelação maior do próprio Jesus para que nós sejamos testemunhas, como os apóstolos foram testemunhas da ressurreição e foram testemunhas também da glória que eles viram na transfiguração. Então, nós também precisamos ser testemunhas através de uma revelação, através da vinda antes da vinda, que é Jesus se revelando de uma forma reservada, como Jesus apareceu depois da ressurreição, não para todo o povo, mas para aqueles que seriam suas testemunhas. Então, antes da segunda vinda, o Senhor precisa de testemunhas. E essas testemunhas terão essa possibilidade de ser testemunhas só se eles virem, se eles tiverem uma revelação pelo Espírito Santo da pessoa de Jesus, de quem é esse Jesus que virá visivelmente na sua segunda vinda propriamente dita. E essa revelação de Jesus vai trazer avivamento e a possibilidade, assim, a capacitação. Como aconteceu no dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo e puderam ser testemunhas. É interessante que precisa dessas duas coisas, porque os apóstolos, eles andaram com Jesus, eles eram testemunhas, mas eles só tiveram poder para ser testemunhas depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Então, é muito interessante como você pode até presenciar, você pode até ver, a gente pode estudar as Escrituras, a gente pode ter experiências com Deus, mas sem uma visitação maior, sem uma presença maior do Espírito Santo, nós não somos capazes, nós não temos a capacitação de sermos testemunhas de fato. Mas o que eu acrescentei, então isso aqui nós já tínhamos mostrado, o que nós queremos focar agora é nos versículos 3 e 4, Malaquias 3, 3 e 4. No versículo 3 ele fala sobre o fundidor e purificador de prata, e aí ele fala que ele vem
essa purificação, inicialmente, pelo menos aqui, na maneira que Malaquias recebeu essa revelação, essa purificação seria para os filhos de Levi. Então, outra vez, assim, é uma visitação, é uma preparação, é uma capacitação para um grupo menor. E Deus sempre age assim, ele chama Abraão, ele separa o povo, uma nação, o povo de Israel, ele anda com 12 discípulos, ele separa grupos pequenos ou pessoas individuais, mas muitas vezes grupos coletivos, mas grupos pequenos, para primeiro fazer a sua obra naquele grupo e capacitar esse grupo para sair para o mundo inteiro, anunciando e testemunhando do que eles viveram, do que eles viram e do que foi feito na vida deles. Então aqui nós temos a vinda de Jesus, uma vinda antes da vinda, purificando os filhos de Levi, não todo o povo de Israel. Os filhos de Levi, refinando como ouro e como prata. Então, como resultado dessa obra de preparação, de refinar, de tirar todas as impurezas, como resultado dessa obra, que ele fala que ele vai se assentar como fundidor, então isso dá a ideia assim, de que é um processo e vai demorar um pouco, não precisa demorar muito, mas não é uma coisa instantânea. Então, eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor. Então, isso tem sido um tema no livro de Malaquias. Desde o primeiro capítulo, ele começou, assim, na segunda disputa, ele já começou falando sobre as ofertas que não eram aceitáveis a Deus. E ele falou bastante sobre isso no capítulo 1 de Malaquias e tornou a falar sobre isso no segundo capítulo de Malaquias. Então essa questão de ofertas não aceitáveis e dos sacerdotes que seriam aqueles que deveriam oferecer algo aceitável a Deus. Então isso se torna aqui algo importante, algo que é o foco dessa vinda. Antes da vinda é preparar os sacerdotes, preparar os filhos de Levi para que possam oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então você tem no versículo 3, é uma sequência, o refinar dos filhos de Israel é necessário para que eles possam oferecer sacrifícios. E no versículo 4, eles voltam a oferecer, eles são purificados, eles oferecem realmente sacrifícios aceitáveis ao Senhor. E no versículo 5 é o resultado da controvérsia. Como é que a controvérsia começou? Sendo o povo dizendo que Deus não era justo, que Deus não estava corrigindo as coisas erradas, que aparentemente Deus até tinha prazer nas pessoas que faziam mal, porque parecia que ele não fazia nada. Então essa foi a controvérsia, essa foi a disputa, a acusação, podemos dizer, que trouxe essa revelação. Vocês acham que eu sou injusto? Eu vou explicar quando é que vocês vão ver a minha justiça. Vocês vão ver a minha justiça quando o mensageiro vier, quando ele preparar o caminho, quando o Senhor que vocês tanto desejam vier à sua casa, ao seu templo, e aí tem essa mistura, essa mescla entre o que ele vai fazer quando ele vier visivelmente e o que ele vai fazer nessa vinda, antes da vinda, junto com o preparador. Então, já comecei falando, mas vamos orar para que tudo isso se torne claro para nós. Senhor, nós desejamos a Tua vinda e queremos desejar mais. Se nós não desejamos a Tua vinda como o Senhor quer que nós desejemos, nós queremos que essa intensidade aumenta, nós queremos focar nisso, nós queremos voltar a nossa vida para isso. Mas estamos vendo aqui que para que o Senhor venha, para que
haja realmente essa justiça e essa solução de todos os problemas que só vai acontecer quando o Senhor voltar. Então, Senhor, nós queremos aprender, queremos ver o que o Senhor deseja fazer antes, o que é necessário acontecer antes da tua vinda. Pedimos que o Senhor mesmo abra as Escrituras para o nosso coração, que o Senhor imprima isso, que o Senhor nos impressione realmente, de fato, com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pedimos isso em nome de Jesus. Então, essa é a vinda, esses são os aspectos da vinda, antes da segunda vinda, e eu coloquei esses dois aspectos no final, mas não significa uma sequência. Na verdade, se nós fôssemos colocar sacrifícios agradáveis a Deus, eu colocaria talvez depois do arrependimento, né? O fogo do ourives, que vai trazer purificação e expiação, arrependimento, mas assim, não tem uma sequência lógica necessariamente, mas como que Jesus vai realmente se revelar a nós, isso tem muito a ver com esses sacrifícios agradáveis a Deus. Então, como esse assunto é realmente um assunto central no livro de Malaquias, e eu vou não fazer um estudo completo agora, mas sim, só vou citar alguns momentos na história, né, do Primeiro Testamento e também na Nova Aliança, para a gente entender quanto que esse assunto de sacrifícios aceitáveis a Deus, quanto que esse assunto é importante. E tem muito mais coisas que não teremos condições de abordar nesse estudo. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu só queria então ver essa sequência que tem nos versículos 3, 4 e 5 de Malaquias 3. Então, ele falou sobre a vinda do mensageiro, falou sobre a vinda do próprio Senhor, o mensageiro da aliança, o Senhor que vocês anseiam. Ele falou que se esse Senhor, esse mensageiro da aliança, esse Senhor que nós desejamos, se ele viesse, e se ele vier de repente para o seu templo, quem suportaria? Então é um de repente, mas o próprio Deus não quer que nós estejamos despreparados. Então ele fala, vou mandar o mensageiro. E como nós temos falado, a vinda do mensageiro que vai ajudar para que nós possamos suportar o dia da sua vinda, mas a vinda do mensageiro, do preparador, ele traz consigo essa vinda antes da vinda. Então, ele é um preparador, ele anuncia, ele fala que precisa ter arrependimento, como João Batista, mas aí os versículos 3, 4 e 5 mostram essa vinda antes da vinda, que junto com o preparador vai ter esse processo de apurar, de purificar, de tirar as impurezas e por que ele vai fazer isso? Então, ele vai fazer esse processo de purificação para que haja arrependimento, para que haja o verdadeiro dia da expiação e para que Jesus possa se revelar e possa ter as visitações, porque junto com essa profecia nós temos tantas outras que falam que vai ter um derramamento do Espírito, que vai ter um testemunho para todas as nações. Mas aqui no texto de Malaquias, ele fala que o fogo do ourives, a preparação, é para que os filhos de Levi possam oferecer sacrifícios. Versículo 3 fala, então, né, é uma consequência, então eles trarão ao Senhor ofertas em justiça, ofertas retas, ofertas boas, ofertas aceitáveis a Deus. Versículo 4, e as ofertas de Judá. Então, se os sacerdotes estiverem purificados, eles vão oferecer sacrifícios, eles são sacerdotes em favor da nação de Israel. Então, por meio dos seus sacrifícios,
toda a nação de Israel, todo o povo de Judá, de Jerusalém, todo o povo do Senhor, eles vão ser aceitáveis, porque quem está oferecendo o sacrifício são os sacerdotes. Na nova aliança, todos nós temos o chamado para ser sacerdotes. Todos nós não temos exercido esse chamado, mas todos nós, de acordo com 1 Pedro 2, todos nós fomos chamados, judeus e gentios, aqueles que foram enxertados, aqueles que fazem parte do povo de Deus, nós fomos chamados para ser sacerdotes. E o que o sacerdote faz? Sim, ele intercede, mas ele oferece sacrifícios. E olha que coisa, aqui é mais uma mistura que a gente poderia até colocar nos mistérios, mas o versículo 5, então depois da restauração do sacerdócio, depois de oferecer sacrifícios a partir de todo o povo de Deus, Judá, Jerusalém, aqui está falando do povo de Israel, mas nós fomos enxertados. Então, na nova aliança, nós fazemos parte disso. A igreja não substitui Israel, mas a igreja se une com Israel. Então, nós fazemos parte, o novo homem, a oliveira com os ramos naturais, os ramos não naturais. Então, juntos, nós ofereceremos sacrifícios agradáveis. No versículo 4 fala aceitáveis, ou agradáveis, aprazíveis a Deus. Então, versículo 3 fala ofertas em retidão, ofertas justas, ofertas em justiça. Então, com essas ofertas, vem esse número 7 aqui, que mistura-se com a própria vinda, né? Nós estamos falando da vinda antes da vinda, mas o versículo 5 pode também ser interpretado como fazendo parte da vinda antes da vinda. Por quê? Porque antes de Jesus voltar e estabelecer justiça em toda a terra, ele quer estabelecer justiça no meio do seu povo. Eu não estou dizendo que isso vai ser de uma forma completa ou total antes da vinda de Jesus, mas nós estamos vendo que, assim, se você juntar com que a igreja vai se apresentar a Jesus como uma noiva sem ruga nem mácula, pura, com vestes puras, se nós juntarmos com a ideia de que Jesus não vai voltar sem ter um povo para quem ele vai voltar. Ele precisa de uma nação, ele precisa de um povo, ele precisa de uma noiva para ele poder voltar. Talvez não seja uma metáfora muito completa, mas seria mais ou menos como alguém que é proprietário de uma casa e ele aluga essa casa. Então ele tem inquilinos na sua casa. Por ele ser proprietário da casa, ele até teria o direito como proprietário de entrar, se os inquilinos estiverem destruindo, se eles estiverem fazendo algo inapropriado com a casa, com o imóvel, o proprietário ele tem o direito legal de entrar e de tomar posse, né? Reassumir o controle da sua propriedade. Mas, normalmente, o proprietário, se ele quiser entrar na casa que pertence a ele, mas que está nas mãos de inquilinos, ele vai chegar na porta, ele vai bater, como fala, né? Jesus batendo a nossa porta. Então, ele é dono, ele é soberano. Ele tem direito de entrar e de arrasar tudo, ou de mandar e desmandar, mas Deus entregou a terra aos filhos dos homens. Deus entregou ao homem. E um dia ele vai chegar, ele vai assumir o controle, ele vai tirar a injustiça, ele vai implantar o seu reino, ele vai habitar aqui, ele vai ser o rei, todo joelho vai se dobrar, mas ele não vai fazer isso sem ser convidado.
Ele não vai fazer isso sem que um grupo, um remanescente, a nação de Israel, o povo redimido, ele não vai voltar a assumir o controle sem ser convidado. Por isso que Jesus falou: vocês não vão me ver mais até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele precisa ser convidado. Então, olha só, por que eu estou falando isso aqui? Porque no versículo 5, Malaquias 3:5, ele fala: chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Essa palavra veloz pode ser também colocada assim: eu vou chegar rapidamente a vocês. Lembra que no primeiro versículo do capítulo, ele fala assim: de repente virá o Senhor. Então no versículo 5 tem essa ideia, fala uma testemunha veloz, mas a ideia é assim: quando o povo, os sacerdotes, representando o povo, e aí todo Judá e Jerusalém, oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor, então Jesus vai voltar rápido, e ele vai ser uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, etc. Só que isso é algo que se mistura. Ele vai chegar para colocar justiça na terra. Tem uma primeira parte desse cumprimento, que é o que Pedro fala também na sua epístola, né? 1 Pedro 4 fala que é hora de chegar o juízo. É hora de Deus julgar a injustiça, é hora de pôr as coisas em ordem, mas que o juízo vai começar na casa de Deus. Antes de Deus tratar com toda a humanidade, ele vai tratar com o seu povo. E o entendimento, assim, isso é algo que essa profecia mistura as duas coisas, essa chegada dele para ser uma testemunha veloz contra todas essas injustiças que cita no versículo 5, e isso vai acontecer na segunda vinda, mas acontece antes na sua casa. Então é uma coisa progressiva. Ele começa com os filhos de Levi, ele refina, ele se assenta como o fundidor e purificador de prata. Então ele faz isso com os filhos de Levi, mas isso prepara o caminho para que ele possa fazer isso na sua casa, e isso prepara o caminho para que ele possa fazer em toda a terra. Então, é basicamente isso. Então, a vinda antes da segunda vinda envolve todos esses aspectos que estamos falando aqui. Bom, então eu quero falar um pouquinho sobre esses sacrifícios aceitáveis, porque isso é um tema muito forte na Bíblia toda. E antes de mais nada, eu quero dizer que a necessidade, e uma coisa que normalmente quando nós pensamos em sacrifícios, nós sabemos que no Primeiro Testamento tinha a maioria, né, tinha ofertas ao Senhor, ofertas de manjares, né, de grãos, né, tinha a libação, que era o vinho derramado diante do Senhor, tinha azeite, tinha outras coisas que eram oferecidas ao Senhor. Mas quando a gente pensa em sacrifícios, em oferecer sacrifícios a Deus, nós sabemos que o pensamento central era por causa do sangue, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, por causa do pecado do homem, por causa da necessidade de redenção, o preço da redenção era, naquele tempo, um animal era oferecido, era algo que apontava para Jesus, mas o sacrifício único e válido para todos, para todos os pecados, para todas as pessoas, foi o sacrifício de Jesus na cruz.
Então, quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos muito nisso, né? E é realmente uma revelação, um aspecto muito importante das Escrituras de que, por causa do pecado, por causa do afastamento do homem de Deus, por causa do homem ter caído, foi necessário ter um sacrifício. No Primeiro Testamento, no tempo de Moisés e depois dele, houve sacrifícios de animais. Isso começou antes de Moisés, né? Na verdade, sim, desde as primeiras páginas, o homem e a mulher, né, o casal, né, eles pecaram contra Deus no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 4, depois que eles foram expulsos, nós temos a história de Caim e Abel, e a história, né, que vai depois resultar com a morte de Abel, mas a história que nós temos a respeito dos dois irmãos é uma história como os dois ofereceram, cada um ofereceu um sacrifício a Deus, e um dos sacrifícios foi aceito. E o outro, de Caim, não foi aceito. E nós também, eu sempre, a gente sempre relaciona assim, mas é porque Abel ofereceu uma ovelha, ele ofereceu um animal. Então, como ele ofereceu um animal com sangue, então isso foi aceito por Deus. E Caim ofereceu do fruto, das coisas que ele tinha plantado, do fruto da terra, coisa que ele precisou suar e trabalhar para produzir, e a oferta dele não foi aceita. E a história bíblica, ela é meio enigmática, ela não conta. Por exemplo, nós não sabemos como que Caim viu que Deus aceitou a oferta de Abel e como que ele viu que Deus não aceitou a oferta dele. Nós não sabemos. E Deus não deu explicação. Ele não chegou depois e falou assim, olha, eu vou explicar para vocês, eu só aceito animais, eu não aceito esses frutos da terra, esses produtos que você plantou e colheu, eu não aceito isso. Não tem essa explicação. E com toda a probabilidade, Deus usou essa primeira tentativa de oferecer um sacrifício a ele usou isso para mostrar essa verdade, né? Isso está nas entrelinhas. Mas eu estava pensando de novo, né, sobre essa questão de ofertas aceitáveis, ofertas não aceitáveis, e eu quero só mostrar alguns exemplos, né? Mas no livro de Malaquias mesmo, nós temos, no primeiro capítulo de Malaquias, ele fala que as ofertas de animais, dentro das prescrições, dentro dos regulamentos da lei, eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus e os sacrifícios não foram aceitos. Então, tem algo mais profundo do que isso, do que só falar assim, a oferta de Abel foi aceita porque era um animal, a oferta de Caim não foi aceita porque não era um animal, não tinha sangue. Como eu falei, isso tem uma tipologia, uma simbologia embutida que faz sentido. Mas o que eu quero dizer, e que a Bíblia, o relato, deixa em aberto. Por que Deus não aceitou? Ele não falou assim, Caim, da próxima vez você faça lá uma troca com seu irmão, pega um animal e ofereça um animal como ele. Não tem essa explicação. Mas nós sabemos pela história que se desenvolveu depois, que a reação de Caim foi muito negativa e o próprio Deus falou com ele, cuidado, você pode ser aceito, você não foi rejeitado, mas se você deixar essa reação errada crescer e desenvolver no seu coração, o pecado está ali à espreita tentando entrar no seu coração e tomar conta. Então, tinha algo mais profundo no coração de Caim que fez com que ele matasse seu irmão e fosse realmente, sim, se evidenciou que tinha alguma coisa errada. Não foi só a questão
do que ele ofereceu. 2 filhos de Arão entraram no tabernáculo em Levítico 9, eles entraram no tabernáculo e ofereceram fogo estranho. E eles morreram na presença, dentro do tabernáculo, na presença de Deus. O que era esse fogo estranho? Nós também não sabemos. Então tem várias coisas que ficam meio misteriosas na Bíblia. Por quê? Misteriosas entre aspas, porque em Malaquias 1, Deus falou qual que era o problema. O problema é que eles estavam oferecendo sacrifícios, mas eles estavam fazendo com atitude errada. Eles estavam oferecendo a Deus, talvez até coisas que estavam, não estava completamente correto, porque na lei fala que não era para oferecer a Deus algo com defeito, para mostrar assim, você oferece a Deus algo que é puro, é uma simbologia também. Mas Deus, uma pessoa pobre, ele só tem um animal que está manco, que está faltando alguma coisa no corpo, está doente. Que uma pessoa pobre vai fazer? Deus dava abertura para oferecer algo muito, muito simples, pombinhos, alguma coisa assim que não custasse caro. Então a questão não era o valor, mas era a atitude. Mas enfim, então nós queremos explorar um pouquinho esse aspecto. Eu também assim não vou ter tempo de ler todas as escrituras, mas nós temos aqui mesmo em Malaquias, eu quero conectar essa coisa assim de Deus vem na vinda, antes da vinda, a preparação para a vinda, é que os filhos de Levi, os sacerdotes, que eles sejam purificados e que eles sejam preparados para oferecer ofertas justas, ofertas, não só essa expressão em Malaquias 3:3, não é só que a oferta também, ela tem que ser uma oferta de acordo com as exigências de Deus, mas é uma oferta em justiça. Nós vamos ver um pouco mais o que significa isso. Mas Deus mostrou para muitos profetas, e nós temos, eu vou citar Isaías, no primeiro capítulo de Isaías, ele fala algo muito semelhante ao que Deus falou com Malaquias. Em Malaquias 1, Deus falou assim no versículo 10, Malaquias 1:10, oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, o que está acontecendo? Isaías 1 também fala isso, sim, ele mostra como o povo não tinha mais o coração para Deus, o povo estava totalmente, assim, eles não tinham relacionamento com Deus, não tinham desejo mais de servir a Deus, não tinham uma aliança de coração com Deus, estavam praticando muitas injustiças, e aí Deus fala assim, eu abomino, eu não tenho prazer, eu tenho nojo das suas festas, fala em Isaías 1. Eu tenho nojo, Deus tem nojo. Amós capítulo 5, eu estou citando esses textos que não vai dar para ler todos, mas você encontra isso nos profetas. Quantas vezes Deus falava assim, muitas vezes Deus condenava o povo porque eles ofereciam sacrifícios a outros deuses. Aí era muito claro, né? Você oferecendo sacrifícios a outros deuses, você está sendo infiel, você está traindo o meu relacionamento com vocês. Mas além desse estágio talvez mais avançado, em que eles abandonavam a Deus, ou até colocavam na casa de Deus um sacrifício a um outro Deus, aconteceu isso na história de Israel. Além disso, ele estava falando de situações em que o povo oferecia. Em Malaquias, eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus.
mas estavam oferecendo sacrifícios não aceitáveis, coisas desprezíveis, coisas que, né, tipo, o que eles menos valor tinha para eles, algo assim secundário, eles estavam oferecendo a Deus, mas tinha mais algo. Se você olhar nos outros profetas e nos outros exemplos, você vai ver que não é suficiente, e aqui que entra algo muito importante para nós na nova aliança. Porque se na aliança mosaica, ou se no Primeiro Testamento, era importante oferecer um animal, porque o animal ele dava a vida, derramava sangue, como expiação dos pecados. Na nova aliança, nós aprendemos que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Hebreus fala sobre isso. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Então, na graça da nova aliança, nós aprendemos que, por mais que eu seja um pecador, por piores que sejam os meus pecados, os meus erros, o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar esses pecados e para que eu possa me apresentar a Deus puro. Agora, o que está errado muitas vezes no nosso conceito? Assim como esse povo no tempo de Malaquias estava oferecendo os animais a Deus, então tinha derramamento de sangue, mas eles não estavam servindo a Deus com o coração íntegro. E nós vamos mostrar vários aspectos disso, mas eu quero primeiro estabelecer essa base. Porque o próprio livro de Hebreus fala que se eu ofereço, eu aceito, eu chego diante de Deus com base no sacrifício único e perfeito e completo de Jesus, mas se eu continuar no pecado, na Epístola de Hebreus fala, não tem mais sacrifício, porque eu estou oferecendo sangue, mas eu estou continuando no caminho do pecado. E 1 João também fala que nós podemos chegar diante de Deus pelo sangue de Jesus, mas nós não podemos continuar vivendo uma vida injusta. Então, percebe como isso é um paralelo. Nós chegamos diante de Deus nos nossos cultos, nas nossas celebrações, oferecemos louvor a Deus, que no Novo Testamento mostra que um aspecto do sacrifício que nós oferecemos a Deus é o nosso louvor, é a nossa adoração. Mas nós podemos também, e infelizmente nós fazemos muito isso, nós podemos oferecer sacrifícios não agradáveis a Deus. Porque mesmo tendo o sangue de Jesus, nós continuamos na injustiça. Então, como eu não vou poder ler todos os textos, mas estou dando as referências. Então, Isaías, o primeiro capítulo de Isaías. Você pode ler o capítulo inteiro, porque ele fala da injustiça e ele fala de como Deus não tem prazer nos sacrifícios que estavam sendo oferecidos a Ele. Sacrifícios oferecidos a Ele. Por quê? Porque eles ofereciam sacrifícios, chegavam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe e Deus aborrecia. E agora eu vou citar um outro texto, de vez em quando eu leio nesses estudos, um texto também que é bem importante sobre essa questão de sacrifícios, está no profeta Jeremias, capítulo 7. Em Jeremias 7, Deus está falando com o povo, Jeremias foi bem próximo assim, do cativeiro, do povo sair, né, ser levado para o cativeiro na Babilônia. E então o povo estava muito distante de Deus, mas eles também estavam oferecendo sacrifícios. E Deus falou assim: eu não tenho prazer nesses sacrifícios. E ele fala uma coisa até meio chocante em Jeremias 7, que a gente fica pensando, mas espera aí. Porque ele fala lá ele falou assim: quando tirei vocês do Egito, eu não falei com vocês sobre sacrifício. Mas espera aí, quando Deus tirou o povo do Egito, a gente tem os livros de Moisés.
Então tem o livro de Levítico, que é um livro cheio. Foi depois que ele tirou do Egito, eles estavam no deserto e Deus estava dando todas as instruções. E o livro de Levítico fala tudo sobre os sacrifícios. Então o que Deus está falando assim? Ele falou assim: quando eu tirei vocês do Egito, eu não falei com vocês sobre sacrifícios. O que Deus falou assim? Ele fala lá, o que eu falei? Eu falei assim: ouça a minha voz. Então, sim, ele falou sobre sacrifícios depois. Mas, de fato, quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele falou, quando eles chegaram no Monte Sinai, naquela aliança, a primeira coisa que ele falou não foi sobre sacrifícios. Ele falou assim: eu tirei vocês do Egito para que vocês fossem meu povo, eu quero que vocês escutem a minha voz. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão o meu povo. Aquele texto que é fundamental para o povo judaico, para o povo judeu, em Deuteronômio 6, né, aquela oração que é o Shema, o que Deus, o que fala ali? Antes de falar assim, para amar a Deus sobre todas as coisas, que realmente é o princípio, é isso que Deus quer, ele fala assim: ouve, ó Israel. Isso que é o sentido de Shema, é ouvir. Né? A oração do Shema, a declaração de que Deus é único, a declaração que nós queremos amá-lo de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Esse primeiro mandamento, o maior mandamento de todos, é precedido por algo assim: escutem, ouçam, atendam a minha voz. Então eu vou colocar aqui, então, com essa base, o que eu quero fazer é um paralelo. Não é só no Primeiro Testamento que Deus não se agradava dos sacrifícios. O sacrifício é importante, o sacrifício é central. O sacrifício fala do sangue para a remissão dos pecados. O sacrifício na Nova Aliança é o sacrifício de Jesus. Mas tanto no Primeiro Testamento quanto na Nova Aliança, você pode ter o sangue do sacrifício dos animais, ou agora do Cordeiro de Deus, que é Jesus, mas você pode continuar oferecendo a Deus um sacrifício que não é aceitável. Então, no Primeiro Testamento, Deus explicou várias coisas sobre o que torna o sacrifício aceitável a Deus. Então, vamos ver aqui e vamos sempre aplicando para nós hoje. Então, aqui também tem 7 aspectos assim, pode ter mais, mas assim foram os que eu fui encontrando aqui. O que torna o sacrifício agradável a Deus? Então, não tem necessariamente uma ordem aqui, né? São vários aspectos que nós encontramos nas Escrituras que tornam um sacrifício agradável a Deus. Por que Deus, que ordenou os sacrifícios, por que Deus, que pediu o povo para oferecer sacrifícios a Deus, por que às vezes os sacrifícios não eram agradáveis a Ele? E por que aqui em Malaquias 3 está falando que o preparador vem, e o próprio Jesus vem na sua vinda, antes da vinda, para preparar os filhos de Levi para que eles possam oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então, tudo isso aqui é importante, porque, inclusive, assim, o que eu vi de uma forma mais forte ainda, quando meditava nesse texto de Malaquias 3, é que esses sacrifícios agradáveis a Deus é que abrem a porta para Jesus voltar, para Jesus vir na sua igreja e pôr as coisas em ordem na sua igreja, mesmo antes da vinda visível, mas abrem a porta para que Jesus volte, porque, como eu falei, ele volta, mas ele precisa ser convidado, e para ele ser convidado, ele precisa
ter um povo que o ame. Assim, não é essa coisa assim de que ele é um soberano muito rígido, muito duro e precisa dar muito presente para ele, que senão ele fica bravo e vai pisar em todo mundo. Não, o que Deus quer é um relacionamento. Então, vamos ver alguns desses textos, eu vou ler para que fique mais claro. Esse primeiro ponto aqui está no Salmo 51, que é justamente ali onde Davi, é o salmo que Davi escreveu depois do pecado dele, e ele entendeu que o que ele precisava para ser purificado não era, ele entendeu algo, vamos dizer assim, além da lei, além da exigência de oferecer um sacrifício. Ele entendeu que ele precisava de arrependimento, que se ele levasse um sacrifício, uma oferta a Deus, e não tivesse uma mudança de coração, o sacrifício não ia valer nada. Então, o que ele entendeu, e olha como todo o salmo, como você sabe, é maravilhoso, né? Mas ele fala no versículo 16, Salmo 51, 16, não te comprazes, quer dizer, você não tem prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos, mas Deus gostava de holocaustos. Às vezes o holocausto era um cheiro suave para o Senhor. Então o que nós precisamos entender é que da mesma maneira na nova aliança eu posso dizer, não, eu fiz isso, eu fui assim, muito, Deus não ficou contente comigo, Deus não gostou do que eu fiz. Mas Jesus morreu no meu lugar, pronto, não tem problema. Ou eu ficar me condenando também, que não é a solução. Então, o que é um sacrifício agradável? Sim, Deus quer sacrifícios. Malaquias 3 fala que os sacerdotes vão ser purificados e eles vão oferecer sacrifícios aceitáveis. Então Deus quer sacrifícios. Mas Davi estava entendendo que naquele momento não era só um ato de sacrifício de levar um animal. Versículo 16, não te compraz em sacrifício, senão os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado. O que é quebrantado? É o contrário de arrogante. É humilde, que reconhece seus erros, que não acha que eu sou melhor do que os outros, não acha que, eu fiz isso, mas tem muita gente que faz pior, ou Deus entende, ou, sabe, assim, o quebrantamento significa, aquilo que Davi demonstrou quando o profeta Natã o confrontou e disse, você é o homem que pegou a única ovelha de um homem pobre, você é o homem que pecou. Davi falou assim, realmente eu pequei. Ele se quebrantou, ele não deu desculpas, ele não se justificou. O quebrantamento é você reconhecer, não é ficar se acusando, se achando que é desprezível, achando que Deus não quer, mas é reconhecer de frente, total, que você realmente pecou e que você não gostaria de ter feito isso e que você deseja que Deus mude isso, que Deus mude o seu coração, que Deus transforme você. Isso é quebrantamento. Então, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião no versículo 18 e no versículo 19, quando Deus abençoar Sião, quando o povo de Deus tiver essa atitude que Davi está entendendo que ele precisa ter, versículo 19, então te agradarás do sacrifício de retidão, a mesma expressão de Malaquias 3. Quando houver quebrantamento, quando houver arrependimento, quando houver mudança, então
aí o Senhor vai te agradar dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, aqui nós temos uma expressão muito clara do que é agradável a Deus. Ok, número 2, eu já citei, deixa eu achar o versículo certinho só para quem quiser a referência, é Jeremias 7 e versículo 23, 22 e 23. Jeremias 7, 22 e 23, que o que Deus quer mais do que os sacrifícios, mais do que você dizer, olha, eu aceito o perdão de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, e continuar fazendo o que é errado. E não é só uma questão de fazer o que é errado, mas é um coração que ouve. O que Deus está falando em Jeremias 7? Antes de falar sobre sacrifícios, muito mais importante do que sacrifício. O que poderia ser mais importante na nova aliança do que o sacrifício de Jesus? Ele fez o sacrifício, mas eu quero que nós façamos o paralelo certo para entender que eu oferecer, eu me firmar no sacrifício de Jesus e não ter essa atitude de querer ouvir a voz de Deus, para Deus não é aceitável. Não é um sacrifício aceitável você dizer, eu aceito o perdão de Jesus e eu não ter nenhuma atitude de querer ouvir Deus. O ouvir Deus, assim, como é difícil ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. O importante é nossa atitude, nosso desejo. Se nós amamos a Deus, se nós queremos Deus, então nós vamos querer ouvir a sua voz. Isso é o sacrifício mais importante que possa ter. Não, como Davi mostrou, isso não significa que Deus não quer mais sacrifícios, mas quer dizer que o sacrifício, para ser aceito por Deus, precisa ser acompanhado por uma atitude, ok? Então, ouvir a voz de Deus. Número 3, fidelidade a Deus. Eu coloquei essa palavra fidelidade, mas quando eu coloco fidelidade a Deus, eu estou colocando aquele aspecto de que Deus sempre falou contra idolatria, contra servir outros deuses. Então, fidelidade é como fidelidade no casamento. Você ama sua esposa, você ama seu marido e é algo exclusivo. Você não ama outras mulheres ou outros homens. Você é fiel, você tem uma aliança de exclusividade com Deus. Não é exclusividade no sentido de Deus não querer todas as pessoas que Ele criou. Não é esse tipo de exclusividade. Deus quer todas as pessoas, Deus ama todas as pessoas, mas entre cada um de nós e Deus, nós temos um único amor, nós temos um único marido, nós temos um único Senhor. Então, fidelidade a Deus significa que, o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. É amor exclusivo para Deus. Não tem lugar no nosso coração para outros. Então, isso é fidelidade. Aqui eu colocaria, aqui tem tantos textos, né? Nos profetas, nos salmos e tudo mais, mas aqui eu vou ler rapidamente um texto em Ezequiel, capítulo 20, em que ele fala assim... Ezequiel capítulo 20, Ezequiel ele estava profetizando no cativeiro, mas ele estava profetizando que um dia Deus iria tirar o povo do cativeiro e levar de volta para a sua terra. Então ele fala assim que, versículo 35, Ezequiel 20, versículo 34, eu tirarei vocês do meio dos povos, né? Versículo 35, eu vou levar vocês ao deserto. E aí ele fala que ele vai
ele vai separar, ele vai tratar com o seu povo, ele vai tirar do cativeiro como ele tirou do Egito, mas ele vai fazer passar debaixo da vara, vai fazer entrar no vínculo da aliança, porque ele fala assim, ele fala sobre idolatria, então ele não vai permitir nessa restauração que mesmo que seja do povo de Israel, que eles entrem, que eles voltem sem ter fidelidade a Deus. E aí ele fala assim, versículo 40, esse aqui é o que eu assim queria focar, é que no versículo 40 ele fala: pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor, ali me servirá toda a casa de Israel. Então, o que ele está dizendo? Fidelidade a Deus, é amor exclusivo a Deus, não ter outros deuses, não ter outros ídolos, outros senhores. E aí ele fala no meio do versículo 40, ali me deleitarei neles, ali demandarei as vossas ofertas alçadas, as primícias das vossas dádivas e todas as vossas coisas santas, com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos. Então, aqui, estou passando meio rápido, mas aqui a ideia é que quando tiver fidelidade, quando não tiver o coração dividido, quando o seu amor é para o Senhor. Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e mamon, vocês não podem amar mais, mesmo a familiares, esposa, filhos, pai, mãe, vocês não podem amar ninguém mais do que a mim. Então ele está falando sobre esse amor a Deus que precisa ser superior a qualquer outro amor. Isso é a fidelidade a Deus. Número 4 é a entrega total. E aqui eu só vou usar o exemplo de Abraão. Qual foi o sacrifício? Abraão fez vários altares, Abraão oferecia sacrifícios a Deus, mas teve um sacrifício dele que recebeu uma resposta, uma aprovação de Deus, mais do que todos os outros sacrifícios que ele ofereceu. Abraão foi andando com Deus, caminhando com Deus, e chegou a esse ponto máximo em Gênesis 22, quando o Senhor pediu o seu filho, Isaque, o seu filho da promessa, e ele colocou o filho no altar e estava pronto a imolar o filho em obediência a Deus, e Deus bradou dos céus e falou assim: agora sim o seu sacrifício foi realmente o máximo, você deu o máximo que alguém pudesse dar. E na verdade, quando Abraão fez isso, ele estava fazendo um papel como Deus Pai, oferecendo o seu Filho Jesus. Então Abraão chegou a esse ponto de ter a entrega máxima, a entrega total. E então essa entrega a Deus, tudo pertence a ti. Não é 10%, não é prestar um culto a Deus de vez em quando, não é oferecer uma oração, mas o sacrifício, Salmo 40, é uma profecia de Jesus, mas ali também ele fala assim: eis-me aqui, eu estou disposto a fazer a tua vontade total. Então esse é o sacrifício máximo. Romanos 12, aquele texto tão conhecido, tão citado, para a gente oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos. Esse é o sacrifício que é agradável a Deus. Então esse é o número 4. Número 5, nós vamos abrir também num texto dos profetas, que também é bastante citado. Eu não sei se eu poderia dizer que todo mundo conhece, mas é um texto bastante citado. Está no profeta menor Miqueias 6, versículo 6. Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6. E aí o profeta pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Então essa é uma pergunta que nós podemos fazer, muito, muito apropriada essa pergunta. Como é que eu vou chegar para Deus?
E mais uma vez, como Jesus apresentou Deus como Pai, não é a ideia de que eu tenho que oferecer algo como os profetas de Baal achavam que tinham que se lacerar com facas e tinham que fazer sacrifícios e Deus é muito duro e Deus exige. Não é essa ideia. Essas ofertas, esses sacrifícios a Deus são sacrifícios de amor, são sacrifícios, essa relação. Jesus vem para casar, ele vai casar com uma noiva que faz por obrigação, antes do casamento já acha que é uma coisa obrigatória. Que tipo de amor é este? Então, que tipo de oferta, que tipo de cheiro suave vai atrair Deus para estar na sua casa, para querer morar conosco? O que é que eu vou oferecer a Deus? Então ele pergunta: com que me apresentarei ao Senhor? Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? Miríades de rebeiros de azeite? Darei o meu primogênito, até mesmo o primogênito, pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? Então são perguntas até como Paulo fala em 1 Coríntios 13, assim, o que Deus quer? Ele quer que a gente dê todos os nossos bens para os outros? Ele quer que a gente queime até, ofereça o nosso corpo para queimar? Então, até essas coisas que nós estamos falando de entrega total, pode ter uma entrega, mas não é de coração. Então, aí, Miqueias 6, versículo 8, ele responde: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Então, eu posso oferecer um sacrifício? Posso. Deus gosta de sacrifícios. Deus quer a nossa adoração. Eu poderia incluir o que é a prática de muitos cristãos. Eu posso oferecer na casa de Deus o meu dízimo, minhas ofertas. Eu posso dar meu louvor. Mas o que é que o Senhor realmente pede? Ele não quer nosso louvor? Não, Ele quer. Ele não quer as nossas ofertas, os nossos dízimos? Sim, Ele quer. Malaquias 3 vai falar sobre isso, próximo assunto. Mas ele diz: o que é que o Senhor realmente quer? O que eu quero mostrar é que o sacrifício é importante, o sacrifício de Jesus, o sacrifício da nossa vida, mas esse sacrifício, ele precisa ter conteúdo, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter realidade. Então, o que é que Deus pede de ti? Que você faça tudo que a lei exige, que você, nas festas, nos sábados, nos dias certos, você leve uma oferta. Assim, Deus quer que você pratique a justiça, que você ame. Aqui a minha tradução fala a misericórdia, essa palavra é hesed, que você ame. Esse amor de aliança. E esse amor de aliança é com Deus, mas aqui nesse contexto, ele na verdade está falando, se você tem uma aliança, esse amor forte, essa correspondência à misericórdia de Deus, isso leva você a ter misericórdia com os outros. É algo que está em mim, que está em você, mas é algo muito visível no contexto do nosso mundo atual, principalmente com toda essa ênfase em nós precisamos de governos, nós precisamos lutar contra o aborto, contra a destruição da família. Então isso tem sido assim, um ponto muito importante, muito enfatizado. Mas se nós realmente nos importarmos com Deus, se nós quisermos oferecer algo para Deus, como que eu posso dizer que eu amo a Deus e não ter misericórdia, compaixão, um coração que se derrama em favor daqueles que estão sofrendo?
E justamente as pessoas que mais defendem, hoje, no nosso contexto, estou falando nosso contexto de hoje, mas isso sempre foi assim. As pessoas, os governos, as pessoas assim falavam assim: nós queremos fidelidade a Deus, nós precisamos praticar a lei de Deus, mas não tem misericórdia com quem está sofrendo. Não tem nenhuma atitude de amor, de compaixão, de nos doar. E ele está falando assim: o que Deus quer? Mais do que você falar de Bíblia, mais você defender a liberdade religiosa, mais do que você falar... Assim, na verdade, essa luta contra o aborto, ele teria que se traduzir em uma luta contra a injustiça social que produz o aborto. Nós teríamos que ter realmente um coração que luta para que todos esses desvios que têm destruído a família, nós teríamos que demonstrar esse tipo de justiça que Deus está pedindo aqui. Então, que vocês pratiquem a justiça. O que é praticar a justiça? Nós vamos ver ali em Malaquias 3:5 que ele fala várias coisas sobre a justiça. Que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, são essas atitudes. Aqui eu coloquei praticar a justiça, mas tem tantos desdobramentos, né? E eu não tenho tempo agora para ir para outros textos, mas tem tantos lugares que falam a respeito do desejo de Deus, e Deus sempre fala a respeito do órfão, da viúva, do estrangeiro, de pessoas oprimidas, de pessoas que não têm o mínimo necessário. E é sempre Deus tem um coração para essas pessoas, e nós podemos com toda a nossa justiça própria dizer: mas eles não trabalham, eles não fazem nada, não querem, não podemos ajudar pessoas assim. E Deus não tem essa atitude. Ele sempre quer que nós tenhamos uma vida de praticar a justiça. Nosso amor, nossa aliança com Deus, ela tem que ser vinculada a isso. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus fala assim: se você está levando sua oferta para Deus, oferta, sacrifício, você está indo para cultuar a Deus, você está indo para dizer: Deus, está aqui meu presente, está aqui meu sacrifício, está aqui minha oferta. E ele fala assim: se você fizer isso e lembrar que tem um irmão, um próximo, alguém que tem algo contra você, ele falou assim: deixa a sua oferta, não tente oferecer a Deus, vá resolver o seu problema com seu irmão. Então, é essa prioridade que Deus dá para resolver essas coisas. Outro exemplo disso é em Malaquias 2, que já estudamos. Malaquias 2, quando ele está falando sobre a aliança do casamento e como as pessoas estavam desprezando, sendo infiéis à aliança do casamento, e ele falou assim: e vocês trazem oferta para mim, e vocês choram em cima do altar. E ele falou assim: eu não vou aceitar a sua oferta. Por quê? Agora não era o problema de ser uma oferta desprezível, ele não citou isso, mas ele falou: se você está desprezando, quebrando sua aliança dentro da sua família, família natural, família espiritual, se você está sendo infiel, por isso que ele fala assim: que amem o Hesed. O Hesed é aliança, o Hesed é você ser leal até as últimas consequências. Então, as pessoas que não praticam a justiça, que não são justas com o seu próximo, que não mantêm as suas alianças, que não ajudam quem está em necessidade, não é questão de dízimo. Eu já dei o dízimo, agora eu não posso dar mais. Não é questão disso. Nós vamos falar sobre isso depois, quando chegarmos a esse tópico no livro de Malaquias. Mas o que ele está dizendo é entrega total. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Então, se eu não estou
tendo uma atitude de amor, de compaixão, de justiça a quem está sofrendo, se eu não estou sendo fiel às minhas alianças, então você pode chorar quanto for, a sua oferta não será recebida. Gratidão, eu só vou... Isso muitas vezes no livro de Salmos, com ações de graças eu vou chegar. Se você quiser depois anotar e olhar, Jeremias 33:11, ele fala sobre as ofertas de gratidão, de ações de graças, né? Era um dos sacrifícios. Então a gratidão é uma das coisas que alegra o coração de Deus. Se nós pudéssemos realmente valorizar o quanto Deus nos deu, o quanto que você pode não ter muita coisa, você pode não ter assim, possibilidade de viajar, ou de ir muitos em restaurantes, ou assim, pode ser que você não tenha muita fartura, mas se você olhar para a sua vida e observar o quanto que você tem mais do que muitos outros, a gratidão a Deus é uma disposição, não é só falar assim, Deus, muito obrigado, porque isso me deu e eu vou ficar com isso para mim. A gratidão se traduz em generosidade. A gratidão se traduz em dividir com quem tem menos. Então, gratidão é uma coisa muito central. E oferecer o melhor é Malaquias 1, que já estudamos, que como que eu vou oferecer a Deus algo que para mim é desprezível. Eu estou dando a Deus algo inferior, algo que eu quero me livrar mesmo, algo que não é importante, então eu vou aproveitar e dar. Então você não oferecer a Deus o seu melhor. Então vamos voltar para Malaquias 3 e vamos terminar, pelo menos por enquanto, né? Claro que tem muito mais coisas, mas vamos então terminar no versículo 5, Malaquias 3, então, quando o Senhor vier, a vinda antes da vinda, quando Ele vier para purificar, apurar os filhos de Levi, Ele quer tirar de nós toda essa mistura, todas essas atitudes erradas. Ele quer que nós sejamos capacitados, todo o povo de Deus, todo o povo que é chamado para ser sacerdote, mas como eu falei, não vai ser todo o povo. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele sempre trabalha com um pequeno grupo para alcançar outros. Então, não sei como será essa revelação de Jesus, eu não sei como que o Senhor vai fazer essa preparação, mas eu sei que o Senhor está querendo preparar-nos, Ele quer apurar, Ele quer que nós aprendamos a oferecer algo aceitável a Deus. A minha tese é que Abel não era só por causa da ovelha versus os frutos da terra, mas Abel estava oferecendo a Deus algo que foi aceitável a ele, o coração. Porque Caim demonstrou depois que o coração dele não estava certo. Mesmo Deus advertindo, cuidado, porque o pecado está espreitando, você tem uma reação errada, você pode colher frutos amargos. Mesmo assim ele foi em frente e matou Abel. Então eu penso que a oferta de Caim não foi aceita porque tinha algo impuro no coração dele. E é isso que Deus está procurando, né? Ananias e Safira, eles fizeram uma oferta para Deus. Eu acho que eles ofereceram muito mais do que 10%. Eles ofereceram mais do que a maioria de nós. Eles venderam uma propriedade e deram uma parte, mas eles tiveram uma motivação errada. Eles queriam ter a aparência de quem estava dando toda a propriedade, como todo mundo estava fazendo, mas eles estavam oferecendo algo impuro, porque eles não estavam oferecendo para Deus, eles estavam tentando impressionar as pessoas. Então, quanta coisa errada. Meu irmão Roberto sempre falava assim que Deus tirou a tomada
tirou o fio, a chave da casa não está ligada, porque se estivesse ligada, quantos Ananias e Safiras teriam hoje? Quantos de nós estamos fazendo coisas às vezes para aparecer? Jesus falou assim, se você der alguma coisa, que sua mão direita não saiba o que a mão esquerda, ou vice-versa, está fazendo. Então, nós precisamos oferecer a Deus ofertas puras. E quando, eu vou terminar com isso, né, que versículos 3 e 4, Malaquias 3 e 4, quando Ele operar em nós e essas ofertas forem puras, o que significa ter ofertas puras? Que Ele vai ter um povo que ame a Ele de verdade. Ele vai ter pessoas oferecendo a Deus de coração. Você tem um coração para dar 1% para Deus? Então dê 1%. Seja você, dê aquilo que você realmente quer dar para o Senhor. Mas não seja falso. Não ofereça a Deus para seu nome ficar na lista. Não ofereça para Deus algo para aparecer para as pessoas. Mas busque a Deus. Por que você quer dar só 1%? Por que você quer dar só 10%? Por que você quer fazer alguma coisa que nós possamos dar com o coração quebrantado, querendo ouvir a voz de Deus? O que Deus está colocando no seu coração? Não só sobre dinheiro, mas sobre tudo, sobre seu tempo, sobre a direção da sua vida, sobre o propósito da sua vida. Você está vivendo para quê? Qual o propósito? Qual o alvo da sua vida? Então, claro que nossas ofertas ainda não são puras. Claro que a minha oferta não se enquadra em tudo isso, mas eu quero que o preparador venha, eu quero que o próprio Jesus venha pelo Espírito Santo e que Ele apure, que Ele tire o refúgio, que Ele tire as impurezas, que Ele trate com o meu coração, porque quando Ele tratar em nós, coletivamente, quando Ele tiver, não todo o povo, mas quando Ele tiver um grupo, sacerdócio, algumas pessoas oferecendo a Deus, então, versículo 5, Ele vai chegar, e aqui a minha tese também é que essa chegada dEle é algo que vai ser liberada pelas nossas ofertas a Deus, pelo nosso coração, por nós podermos oferecer algo puro para Deus. Ele vai chegar. Essa pergunta que começou no capítulo 2, versículo 17, que nós estamos perguntando, Deus, mas tem tanta coisa injusta, o Senhor está permitindo. Tem pastores que estão explorando, tem pastores que estão vivendo imoralidade, tem pastores liderando igrejas, tem chefes políticos, dirigentes políticos, tem tantas coisas acontecendo e Deus não faz nada. Ele falou assim, olha, quando tiver ofertas puras, quando eu tiver um lugar, quando eu sentir o cheiro suave, quando eu me sentir convidado, quando eu for atraído a estar com vocês, então eu vou chegar, versículo 5, para ser uma testemunha veloz contra a injustiça. E vamos só rapidamente passar por essa lista. Feiticeiros. Você acha que não tem feiticeiros no meio do povo de Deus? Tem revelações erradas, nós não chamamos de feitiçaria. Tem espíritos estranhos, tem manifestações sobrenaturais que não vêm de Deus. Então tem feiticeiros sim, e muitas vezes a gente nem sabe como distinguir entre uma coisa e outra. Tem gente que está sendo revelada, está vindo à luz, está vindo à tona pecados de pessoas que ministravam, que abençoavam, e a gente fala assim, mas então de onde que veio tudo aquilo? Então, nós ficamos confusos. E Deus está falando, eu vou fazer separação, eu vou ser uma testemunha contra espíritos errados, contra feitiçaria, contra adúlteros, imoralidade, contra os que juram falsamente, falam mentiras. Isso aí está tão normal. Quando a mentira vem à tona, as pessoas nem ficam coradas de vergonha.
Tantas mentiras em todas as áreas, dentro da igreja, fora da igreja. Você nem sabe o que é verdade, você desconfia de tudo. Ou você acredita ingenuamente em coisas que não devia acreditar. Contra os que juram falsamente, contra os que defraudam. Agora daqui para o fim, ele fala sobre o que Jesus quer consertar dentro da igreja e no mundo inteiro quando ele voltar para reinar. Contra os que defraudam o trabalhador. O que é defraudar o trabalhador? São empresários, as pessoas que contratam, que pagam menos do que deveriam. Têm dinheiro, ganham lucros enormes e não pagam aquilo que é suficiente para o trabalhador ter uma vida digna. Defraudam o trabalhador. Pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Quanta nacionalidade, quanto orgulho, quanta falta. E Deus falava por meio de Moisés, ele fala assim: vocês foram escravos no Egito, agora vocês tratem de tratar bem aqueles que vieram refugiados, fugiram de outros países. Então, são essas coisas que ele vai acertar, ele vai pôr em ordem. Você não gostaria de ter a justiça de Deus? Pois é, Deus está esperando alguma coisa. Deus está querendo purificar os filhos de Levi. Ele está querendo purificar aqueles que foram chamados, que na nova aliança somos todos nós, aqueles que foram chamados para ser sacerdotes, para que nós possamos oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. E ainda vou ler mais um versículo em Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Desde o nascente do sol até o poente, isso aqui é o resultado final, isso aqui é o reino de Deus. Mas desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, aqui em Malaquias 1, ele está dizendo: vocês, sacerdotes e a nação de Israel, vocês estão envergonhando o meu nome, porque seriam vocês que dariam o exemplo. Vocês que deveriam oferecer uma oblação pura, um cheiro suave, sacrifícios aceitáveis a Deus. E isso vai acontecer. Deus vai ter um povo que vai oferecer a ele vai apurar, ele vai se assentar, ele vai queimar o que está errado em nós, ele vai trazer ofertas suaves, justas a ele, para que depois ele possa vir. Ele não virá se ele não tiver uma base, ele não virá se ele não for convidado. E se convidar o Senhor é dizer: aqui está um ambiente que o Senhor vai ter prazer. A oferta a Deus não é uma coisa obrigatória, não é uma lei, é uma coisa imposta. Oferta a Deus é algo voluntário, é algo que a gente oferece a Deus porque Ele nos amou e nós queremos ter esse relacionamento de entrega total. O casamento seria isso, é a entrega total do homem para a mulher, da mulher para o homem, entrega total um para o outro, que gera vida, que gera filhos. É isso que Deus quer conosco. Senhor, nós queremos que o Senhor seja convidado, nós queremos que o Senhor chegue, queremos que o Senhor testemunhe contra todo o mal que existe, e começando em nós, começando na igreja, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa gerar condições para que nós possamos oferecer sacrifícios puros a Ti. Sabemos que isso vai liberar, vai abrir o caminho para que o Senhor possa voltar. E pedimos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.